vida! Será que foi isso mesmo que o Edward Cullen pensou sobre a Isabela Swan no primeiro dia de aula? Está começando o meu, o seu, o nosso Café com Crepúsculo para você que, assim como eu, é apaixonado por essa história e encantado por todo este universo. Agora eu sou oficialmente fã da saga Crepúsculo, gente. Deixa ela! Que é isso? Ó, que eu ganhei de presente de aniversário, uma camiseta com o nome de todos os filmes. O Amanhecer, que é o meu favorito. Por conta do meu mês, né? Casamento em agosto, transformação da Bela em agosto, assim, ó. Tudo pra mim, gente. Juntamente com a camiseta, eu ganhei uma caneca personalizada com o meu nome, gente. Olha, logo oficial. O único personagem que eu queria que não estivesse aqui é esse cidadão, Jacob Black, mas em Amor à Saga, a gente deixa ele, porque ele faz parte, né, gente, da história. Fazer o quê? E, como eu estou no meu hiperfoco e eu preciso extravasar, eu mandei fazer 3 marca-página, de acordo com a ilustração do guia oficial, de um perfil que eu sigo. E é a imagem deles que eu tenho usado nos meus vídeos, gente. Tem mais 2 marca-páginas que eu mandei fazer, mas eu ainda não peguei. Vocês me respeitam, tá? A fanzona aqui. No vídeo de hoje, nós vamos começar o primeiro capítulo de Sol da Meia-Noite, intitulado como A Primeira Vista. E eu já queria adiantar para vocês que os vídeos sobre Sol da Meia-Noite vai ser um pouquinho maior do que os vídeos de Crepúsculo, porque este cidadão, Edward Cullen, surta a cada 5 segundos neste livro. Então tem muita parte que eu destaquei que a gente precisa ler pra gente entender a complexidade da cacholinha deste cidadão. E eu espero que vocês gostem da leitura tanto quanto eu gostei quando eu li ela pela primeira vez. Gente, eu me apaixonei. Se me perguntar entre Crepúsculo e Sol da Meia-Noite, pra mim Sol da Meia-Noite ganha assim, ó, de lavada, porque é muito detalhe que deixa a gente encantado. Espero que vocês amem assim como eu. O capítulo começa com o Edward narrando eles no refeitório. E ele fala assim, ó. Esse era o momento do dia em que eu mais queria ser capaz de dormir. Ensino médio. Talvez purgatório fosse uma palavra mais apropriada. Se havia alguma maneira de reparar meus pecados, sem dúvida, essa experiência deveria ajudar. Eu achei tão engraçado, gente, quando eu li isso aqui. Porque ele odeia essa fachada de adolescente. E uma coisa que eu vejo muitos fãs questionarem, que é mais fácil pra eles, quanto mais cedo eles chegam no lugar melhor pra eles estabelecerem, demora pra ir embora, mas assim, tem tantas outras histórias que eles poderiam contar, e eles insistem na questão do ensino médio. E isso pro Edward é uma tortura. Ele compara até o ensino médio de tão tedioso que era com dormir. A gente sabe que os vampiros da Stephenie Meyer não tem este momento em que ficam inerte. Eles não têm isso. A gente sabe que eles vivem o mesmo dia desde quando eles foram transformados. Não tem essa passagem, eles veem o tempo passar, mas não tem um ritual que faz com que isso aconteça. E ele fala que ele sente como se ele estivesse dormindo no ensino médio, de tão tedioso que é. Ele fala que os pensamentos dos alunos naquele dia eram sempre os mesmos. A garota nova que estava vindo de outra cidade. E que ele tentava bloquear ao máximo o pensamento de todo mundo ao redor, porque ele detestava ouvir os pensamentos deles. E só 4 vozes que ele bloqueava por educação, que eram as vozes da família dele. Ele fala que a Rosalie, como sempre, estava focada em si mesma. Ela tinha visto o seu reflexo no óculos de uma pessoa que passou perto dela e ela estava encantada do tanto que ela estava maravilhosa, uma deusa grega. Não julgo se eu fosse ela, faria mesmo, porque ela é perfeita, né, gente? Ele fala que o Emmett estava bravo do pensamento dele, porque ele tinha perdido uma luta contra o Jasper na noite anterior e ele queria revanche. E o Edward deixa bem claro pra gente que não pensaria nada que ele não falasse. O Emmett, ele é muito sincero. Bateu, levou, ele não tá nem ligando pra paçoca, tá? E o Jasper estava sofrendo. Ele fala pra gente que ele estava se contendo pra não atacar os seres humanos. E que ele escuta uma voz chamando ele. Edward, Alice disse o meu nome em sua mente, chamando a minha atenção imediatamente. Ele explica aqui que ele e a Alice eram ligados porque eles eram diferentes entre os diferentes e que eles tinham uma comunicação muito mental, assim. A Alice se comunicava com ele de uma forma que ninguém percebia. E a Alice está perguntando por que o Jasper tá imóvel e com uma aparência muito estranha, até pra eles. E a gente consegue entender aqui aquela cena da Jéssica no filme explicando pra Bella, que ela fala assim, aquele é o Jasper loiro, que parece que tá com dor, que ele fica assim, ó, esquisito, tá até feio, né, naquela cena. E a gente consegue entender porque ele tá assim, porque ele tá se segurando pra não atacar os cidadãos ali perto dele. Jasper está imóvel havia tempo demais.
não executava os tiques humanos que todos nós deveríamos simular, sempre em movimento para não chamar atenção. E a Alice pergunta pro Edward se ele tá pensando em atacar alguém, se ele tá pensando em fazer alguma coisa que vai colocar a fachada dos Cullings em perigo. E o Edward, para responder, não em voz alta e ninguém perceber, ele vira a cabeça para um lado, bem devagar, suspira e vira a cabeça para o outro. E nisso a Alice já entendeu que não tem nenhum perigo, que o Jasper tá tranquilo de acordo com o que é possível. Ele fala assim, ó, eu não gostava de me concentrar nas dificuldades de Jasper. Era mesmo necessário fazer essa experiência? Não seria mais seguro admitir que ele talvez nunca controlasse a sua sede com a mesma facilidade que o resto de nós? Em vez de forçar seus limites, por que flertar com o desastre? Ele fica inconformado. Eu acho que é a pergunta que a maioria dos fãs fazem. Por que eles todos passam por isso? Ele fala também que os seres humanos impressionavam ele pela questão da cegueira. Ele fala que por mais que eles precisassem que os seres humanos agissem dessa forma, de não enxergar eles, de não ver eles como uma ameaça, mas que de vez em quando ele ficava até impressionado, tipo assim, do tanto que as pessoas viam eles todos os dias e nunca desconfiava de nada. Ele fala assim, ó, nenhum deles reparava em nosso grupo sentado à mesa. Tudo o que viam eram 5 pessoas de aparência estranha, parecidas com humanos o bastante para se passarem por eles. O Edward, gente, você vai perceber que ele é bem arrogante, assim, ele se acha melhor que qualquer pessoa, e principalmente pelo fato dele ouvir os pensamentos, ele acha, assim, que as pessoas são horríveis, desprezíveis. A gente vai ver isso mudar, mas ele pensa dessa forma. Ele fala que neste momento, uma menina passou e uma rajada de ar levou o cheiro dela pro Jasper. Ele já estava sentindo a sensação que o Jasper estava sentindo, que era a garganta seca, um desejo louco no estômago e uma contração automática dos músculos e o veneno fluindo na boca. Interessante nesse livro aqui é que a gente entende como que funciona a questão do desejo do vampiro pelo sangue. Ele estava se deixando levar pela imaginação, estava visualizando a si mesmo se levantando da cadeira ao lado de Alice e indo até a garota. O Edward chuta a cadeira porque ele tá vendo qual é a atitude que o Jasper vai tomar e o Jasper fica super envergonhado, tipo assim, ai meu Deus, eu me deixei levar pelo desejo. Alice tenta ajudar o Jasper falando pra ele pensar neles como se eles fossem pessoas. Ela fala que ela conhece a menina, que ele sentiu o cheiro, que ela tem família. E o Jasper fica super bravo. Ela desiste de ajudar ele, levanta e sai da mesa. O Edward fala uma coisa muito interessante aqui, ó. Ela sabia que ele não queria seu apoio. Embora Rosalie e Emmett fossem mais dados a demonstrações públicas de afeto, eram Alice e Jasper que conheciam bem as necessidades um do outro. Era como se também pudessem ler mentes, mas apenas entre si. Então ele percebe que o relacionamento da Alice e do Jasper é um relacionamento muito pautado na linguagem corporal e de olhar. Tipo, a hora que um falava, o outro já entendia o que estava acontecendo. E, gente, tudo pra mim. Alice e o Jasper, sim, deveriam ter sido mais explorados, né, gente? Quem mais concorda aí? Você concorda? Ah, meu Deus. Edward, por reflexo, virei-me ao ouvir meu nome. Durante meio segundo, meus olhos encararam um par de olhos humanos, grandes e castanhos, em um rosto pálido, em forma de coração. A aluna nova, Isabela Swan, era filha do chefe de polícia da cidade e veio pra cá por conta de alguma mudança em sua guarda. Bela, ela corrigiu todos que a chamaram de Isabela. O Edward ouviu alguém chamar o nome dele e ele olha e essa menina tá olhando pra ele. Primeira vez que ele vê o rosto dela assim, ó, face a face. Só que aí ele olha e ele percebe que não foi ela que pensou no nome dele. Foi a Jéssica. E ele explica pra gente que ele ignorava a Jéssica assim, ó, com a maior alegria do mundo. E que ele ficou muito feliz dela ter superado a possessão que a Jéssica tinha nele. Porque ela fantasiava demais com ele nos pensamentos e ele odiava se ver nas fantasias que ela fazia com ele. Como ela viu que ele viu que ela estava vendo, ela ficou com vergonha, porque o olhar dos dois se encontrou. E ele fala que apesar das emoções dela estarem muito claras, que ele não conseguia ouvir nada, ó. E no entanto, embora seus pensamentos estivessem claros e seus olhos estranhos, eu nunca vira olhos tão profundos. Eu só ouvia o silêncio vindo dela.
apenas o silêncio. Aí ele fica muito incomodado, porque ele fala assim, ó, eu nunca encontrei ninguém dessa forma que eu não pudesse ouvir a mente dela. Tinha que acontecer alguma coisa de errado comigo, não é possível, gente, como assim? Aí ele começa a tentar ouvir os pensamentos das outras pessoas, porque se era alguma coisa com ele, né? Aí ele escuta que o Mike tá pensando em perguntar pra Bella sobre que CD que ela gosta, sobre uma música que ela gosta de escutar. Ele escuta que o Eric tá pensando que o Edward tá olhando pra Bella, ele tá olhando pra ela, tipo, ela é nova aqui, ele poderia deixar essa passar. Aí uma tal de Laurie Mallory percebe que o Edward está olhando para a Bella também e ela tem pensamentos bem invejosos sobre a Bella. Mais uma pro time. Uma outra tal de Ashley Dowling, não sei nem pronunciar, também tá falando, tipo assim, ela nem é famosa, por que todo mundo tá olhando ela? Uma tal de Jane Richardson também tá pensando que tomara que a Bella esteja na aula dela para ela chamar atenção também junto. E a única que não estava pensando alguma coisa maldosa sobre a Bella era a Angela. Aí o Edward fala que ele gosta de ouvir os pensamentos da Angela, porque a Angela tem pensamentos tranquilos, sinceros e puros. Aí ele escuta a Bella perguntando: quem é o garoto de cabelo ruivo? Aí ele escuta o pensamento da Jéssica assim, ó. Ah, boa sorte, otária, pensou Jéssica antes de responder a pergunta. É o Edward. Ele é lindo, é claro. Mas não perca seu tempo. Ele não namora. Virei o rosto para esconder meu sorriso. Jéssica e suas colegas de turma não faziam ideia da sorte que tinham por nenhuma delas ter chamado a minha atenção. Ele fala que neste momento ele sente um desejo de proteger a Bella e que ele tá estranhando. Ele fala assim, ó, será que é um instinto que estava enterrado em mim já fazia muito tempo? Porque assim, eu queria muito proteger essa menina dos pensamentos maldosos e invejosos dessas meninas que estão ao redor dela. Ele fala que ela parecia ser muito frágil, mas que esse sentimento era muito estranho. Notei com toda clareza que era difícil para a garota ficar ali sentada, conversando com estranhos, sendo o centro das atenções. Ele começa a perceber que a Bella, ela tá desagitada, assim, com as pessoas olhando e falando sobre ela, pra ela, com ela, olhando pra ela. A Rosalie chama eles pra ir pra aula. E nessa hora, ele sai do devaneio que ele tava de pensar de por que ele não tá conseguindo ouvir o pensamento, por que ele tá querendo proteger essa menina estranha. E ele tá pensando assim, ó, o fracasso era algo raro pra mim. Mas mesmo assim, não deixava de ser irritante. Eu não queria desenvolver qualquer interesse pelos pensamentos ocultos dela, só por serem ocultos. Então, gente, quem conta? Eu conto, vocês contam, que é exatamente isso que ele vai fazer. O Emmett pergunta se a Bella já está com medo dos canes, de acordo com a história, e o Edward não responde, ele só vai assim, ó, dá de ombros. Aí ele conta pra gente que o Emmett, a Rosalie e o Jasper fingiam ser do último ano. Então eles foram pra aula deles enquanto o Edward estava indo pra aula de biologia. A sala se encheu aos poucos conforme os alunos chegavam do almoço. Recostei-me na cadeira e esperei o tempo passar. Mais uma vez, desejei ser capaz de dormir. Ele fala que ele está escutando os pensamentos de uma pessoa conversando com a Bella e que o pensamento que ele está ouvindo é uma pessoa muito gentil e ele percebe que é a Angela, que fala que ela está percebendo que a Bella deve ser tão tímida quanto ela e que ela não estava gostando da exposição e que ela iria respeitar o momento da Bella. Mais uma vez, de onde Bella Swan estava, não ouvi nada. Aí ele começa a questionar assim, ó, e se meu dom tá falhando? E se tudo vai sumir? E se esse for só o primeiro sintoma? Meu Deus, o que tá acontecendo? Ele começa a entrar em parafuso. Mas naquele momento, esse pensamento me deixou em pânico. Quem eu seria sem minha habilidade? Tipo, a partir do momento que ele virou vampiro, ele percebeu que ele tinha o dom de ouvir os pensamentos. E nunca tinha acontecido. Isso que ele tá surtando, a Bella tá entrando e acontece aquela cena que ela passa na frente do ventilador. Aí ele fala assim, ó, Bella Swan passou pela corrente de ar quente que saía da ventilação. O seu cheiro me atingiu como um ariete, como uma granada. Não havia imagem violenta o suficiente para descrever a força do que senti naquele momento. Na mesma hora me transformei. Eu não tinha mais qualquer semelhança com o humano que eu já fui. Eu era um predador. Ela era a minha presa.
Não havia mais nada no mundo inteiro além dessa verdade. Não havia uma sala cheia de testemunhas. Em minha mente já eram danos colaterais. O mistério dos pensamentos dela foi esquecido. Seus pensamentos nada significavam, pois ela não continuaria pensando por muito tempo. Gente, e quando eu li isso aqui, a minha mente fica assim, ó, bum. Porque eu lembro a primeira vez que eu vi o filme e eu fiquei pensando assim, ó, ou essa menina tá cheirando um CC lascado. Eu tinha pensado até que ela tava naqueles dias. Eu falei, não é possível. Ele fala que o cheiro dela, do sangue circulando dela, que era o cheiro mais atraente que ele nunca tinha sentido, aquele cheiro. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, dá pra entender porque ele tampou o nariz, porque ele perde a respiração, porque ele fica com a cara de doido. Nunca tinha imaginado que um cheiro como este existisse. Teria vasculhado o planeta inteiro atrás dela. Já podia imaginar o seu gosto. E aqui, gente, começa uma batalha espiritual fortíssima entre o Edward Cullen e o Edward Cullen monstro, entre o Edward Cullen civilizado, entre o Edward Cullen a pior criatura que existe na face da Terra, assim. Eles começam a lutar entre si aqui e ele fica doido. Só que a gente vai ver que entre um pensamento e outro bem estrondoso, se passa segundos. Olha só. Nem um segundo havia se passado. Ela ainda estava dando o mesmo passo que a puseram no caminho da corrente de ar. Seu olhar encontrou o meu e eu me vi refletido nos seus olhos. O susto que tomei com o rosto que vi salvou a sua vida por um triz. Ele se viu ali no olhar dela e ele não gostou do que ele viu. O sangue inundou as suas bochechas outra vez, deixando sua pele da cor mais deliciosa que eu já tinha visto. Eu mal conseguia raciocinar. Meus instintos se enfureceram, lutando pelo controle, incoerentes. Sua pressa a deixou desajeitada. Ela tropeçou, cambaleou para frente, quase caindo sobre a garota sentada diante de mim. Gente, eu não julgo a Dona Bela, pois eu faço o mesmo. Só de imaginar que vocês estão aí me vendo contar essa história, eu estou gaguejando, estou esquecendo o que eu tô aqui na mão pra fazer. Imagina a Bela com aquele menino olhando pra ela assim, ó, ele tampando o nariz, achando que ela tá fedendo. Agarrei a borda da minha mesa enquanto tentava me segurar na cadeira. A madeira não deu conta, minha mão esmagou o suporte, soltando lascas e pó, deixando a forma dos meus dedos esculpidos na mesa. E é interessante toda vez que ele vai falar sobre a força, porque aqui a gente vai ter dimensão. Aí a gente entende aquela cena que ele arranca a árvore com a mão, a gente entende por que lá na frente ele reluta tanto e tá com ela assim muito fisicamente, porque a força dele é descomunal, né? Eu sabia o que tinha que acontecer em seguida. A garota sentaria em meu lado e eu precisaria matá-la. Aí ele fala que ele começa a planejar o assassinato dos amigos da escola. Aí ele pensa assim, ó, que ia matar a Bela primeiro e queria levar de 15 a 20 segundos para matar ela e que ela nem ia sentir dor, gente, que ele poderia fazer esse favor por ela. Só que aí ele fala que as pessoas iam ver que eu tava matando ela. Aí ele fala assim, não, então eu tenho que matar as pessoas primeiro. Só que aí ele pensa que o sangue dela ia esfriar enquanto ele matava os outros. Aí ele fala que isso tudo que ele ia fazer levaria tempo suficiente para a Bela perceber o que estava acontecendo. Ela ia ficar com medo até que ele fosse e atacasse ela. Aí ele fala assim, ó, um grito suave que não chamaria a atenção de ninguém. Enquanto ele tá tendo todo esse rolê, ela estava se virando agora. Em alguns segundos, Bela se sentaria a centímetros de mim. Gente, não passou nem um pouquinho. E olha a cabeça dele acelerada. Por um breve segundo, fui capaz de pensar com clareza. Visualizei dois rostos. Um era o meu. Ou melhor, tinha sido o meu. E o outro era o rosto de Carlyle. Não havia semelhança entre os dois rostos. Eram o dia mais claro e a noite mais sombria. Não havia por que existir qualquer semelhança. Carlyle não era meu pai no sentido biológico. E aqui ele começa a explicar que por mais que o Carlyle transformou ele, ele considerava o Carlyle o pai dele. Embora não houvesse base para uma semelhança, imaginei que o meu rosto começara a refletir o dele. E eu achei muito lindo, gente, a leitura desse livro, porque o tempo todo ele demonstra o tanto que ele é grato pelo Carlyle. E assim, o Carlyle é realmente o pai do Edward. E quem dizer ao contrário, vai arrumar uma briga fortíssima, não só comigo, mas com o Fandom inteiro. Porque assim, o Carlyle e a Esme são os pais do Edward. Adotivo, mas são, sabe? É um amor, assim, incrível. O Edward se espelha nele em tantos sentidos. Aí ele vai falar que... Mas eu tinha a impressão de que um pouco de sua sabedoria marcara minha expressão. Um pouco de sua compaixão podia ser vista em meus lábios contraídos. E indícios de sua aparência eram evidentes na minha testa. Por mais que eles não tinham a questão genética, mas ele tinha muitos traços do Carlyle. Inclusive foi um pouco disso que impediu ele de fazer o que ele estava mirabolando na mente dele, né? Meu pai, de todas as maneiras que importavam. Toda semelhança se perderia para sempre.
mas ao mesmo tempo ele volta. Se a gente tivesse alguma coisa em comum, no momento em que eu atacasse ela, ia acabar. Porque ele fala que o Carlyle é bom, o Carlyle é perfeito, o Carlyle é maravilhoso, amoroso, e que ele não era nada daquilo. E que se ele se deixasse levar pelo instinto, ele não ia ficar parecido com o pai dele. Ele fala assim, ó, na minha cabeça, os olhos gentis de Carlyle não me julgavam. Porque ele me amava. Porque ele achava que eu era melhor do que eu de fato era. Bella Swan sentou-se na cadeira ao meu lado, os movimentos rígidos e desajeitados, sem dúvida com medo, e o cheiro do seu sangue me envolveu em uma nuvem inescapável. E aqui, gente, a hora que ele fala sem dúvida com medo, eu até marquei aqui, ó, de lápis, colocando assim, ó, ela não tá com medo, né, porque a gente já viu o capítulo dela sobre essa parte, ela tá com vergonha e dúvida porque você é doido, eu coloquei desse jeito. Gente, imagina essa cena. Tipo assim, a menina nunca te viu, você nunca viu ela, você tampa o nariz e fica encarando ela assim, o que ela vai pensar, gente? Ele achando que ela tá com medo dele, porque ele é um monstro. Não, ela tá com vergonha, tá, tipo, que esse menino doido? Eu me inclinei para longe dela com completa repulsa, enjoado pelo monstro, sedento por matá-la. Por que ela teve que vir para cá? Por que teve que existir? Por que ela teve que arruinar o pouco da paz que eu tinha nessa minha vida? Por que aquela humana irritante tinha nascido? Ela me arruinaria. Gente, olha só. Ele odeia ela, odeia assim, ó, dos pés à cabeça. Mas isso vai se fazer, gente. Eu não queria ser um monstro. Não queria matar aquela sala cheia de jovens inofensivos. Não queria perder tudo o que tinha conquistado após uma vida inteira de sacrifício e negação. Bella Swan sacudiu o cabelo comprido de fios grossos e escuros na minha direção. Ela era louca? Será, gente, que a Bella é doida? Que ela sacudiu o cabelo na direção dele? Na versão dela, a gente sabe que ela tá tentando tampar a visão dele, né? Tipo, ela não quer olhar pra ele, porque esse menino é doido. Ele tá pensando aqui que ele quer sair. Mas que vai que na hora que ele tá pensando em sair, que ele cede aos instintos e ataca ela ali no meio de todo mundo. Será que ele conseguiria aguentar durante uma hora? Aí ele mesmo conversando com ele mesmo. Ah, eu acho que eu conseguiria aguentar durante uma hora. Aí ele fala que ele vai ficar sem respirar. Mas ele fala que era desconfortável, mas suportável. Mais fácil do que sentir seu cheiro e não cravar meus dentes naquela pele fina, frágil e translúcida, até chegar a veia quente, úmida e pulsante. Aí ele fala que ela tá tentando esconder o rosto dele. Por que ela tá tentando esconder o rosto dele, gente? Ela estava tentando esconder os olhos de mim? Por medo? Por timidez? Para guardar os seus segredos? Será que ele não entende? Deixa ele, gente, com os questionamentos dele. Eu odiava essa garota frágil ao meu lado. Odiava com todo o fervor com que eu me apeguei ao meu antigo eu. Ao amor pela minha família. Aos meus olhos de ser algo melhor do que eu era. Odiá-la, odiar como ela me fazia sentir. Isso ajudou um pouco. Ou seja, ele odiar ela ajudou ele a não beber o sangue dela, porque ele odiava ela, porque ele bebeu o sangue dela. Ó, faz sentido, não faz sentido, mas tá ajudando o nosso amigo aqui na batalha espiritual. Aí ele fala se ele vai conseguir se controlar. E ele fala que se ele se controlasse, ele poderia se apresentar para ela, falar que o nome dele é Edward Cullen e que ele poderia acompanhar ela até uma próxima aula. A gente quereria? Quereria. Mas aí ele pensa assim, ó. Aí no meio do caminho eu poderia desviar com ela, falando que eu esqueci o meu livro lá no meu carro, levaria ela para um canto escuro e mataria ela. Aí ele fica assim, ó, mas eu acho que ninguém ia sentir falta dela. Aí ele fala, ah, mas eu acho que o Mike ia sentir falta dela. Então, eu poderia esperar até ela ir embora. O pai dela não vai ter chegado mesmo, ela vai estar sozinha em casa. Aí eu entro e ninguém vai saber quem que foi, o que aconteceu. Embora eu odiasse, eu estava ciente de que meu ódio era injustificável. Alguém acha, gente, que o ódio dele é injustificável? Todo mundo tá do lado do nosso coleguinha? Sim, o seu ódio é injustificável. Sabia que o que eu odiava, na verdade, era eu mesmo. E eu me odiaria muito mais quando ela estivesse morta. Passei a hora, sim, imaginando as melhores formas de matá-la. Gente, então durante a aula de biologia, segundos por segundo, ele passou o tempo todo nessa batalha espiritual fortíssima, tipo, vou ou não vou, faço ou não faço, não vou fazer, mas também ela tem um cheiro tão bom que eu poderia, mas também, por que ela tem que existir? Eu odeio essa garota. Mas aí o sinal tocou e ele ficou de pé e vazou numa velocidade de vampiro, não humana. Aí ele fala assim, ó, se alguém tivesse me observando, poderia suspeitar que havia algo de errado comigo, mas ninguém tinha me visto.
Mas quem viu, gente? A Bela viu tudo, eu coloquei aqui. A Bela viu. Aí ele foi correndo lá pro carro dele para escutar um CD, que era o que ele fazia quando ele estava revoltado com a revolta dele de adolescente de 17 anos. Aí ele colocava um CD, mas ele fala que não ajudou e que o que ajudou foi ele respirar puro para tirar o cheiro do sangue dela da cabeça dele. Mas o tempo que ele tava inalando, tipo assim, vamos limpar os pulmões, vamos tirar o cheiro do sangue dessa menina da minha cabeça, ele tava pensando no cheiro de sangue dela do mesmo jeito e que não tava adiantando de nada. Aí nessa hora ele fala assim, gente, cadê a Alice? Que não viu que eu tava na batalha espiritual fortíssima. Será que ela tava vendo meu futuro, vendo o que eu ia fazer e ela não tentou me impedir? Tipo, até agora a Alice não veio atrás de mim. Aí ele pensa assim, ó, será que ela tava tão distraída que ela não me viu? Ou que eu conseguiria e que ela viu que eu não ia ceder aos meus instintos? Aí ele porta, como ele é masoquista, ele fala, não, ela não pensou que eu ia conseguir. Ela estava pensando no Jasper. Ou eu era mais forte do que pensava? Será que eu realmente não teria feito mal à garota? Não, eu sabia que isso não era verdade. Ele é um monstro, gente, a gente tem que aceitar isso, tá? Eu até escrevi aqui assim, ó. Edward sofre por se considerar um monstro, o pior deles. Daí ele começa a pensar alguns planos para ele conseguir não se encontrar com essa garota de novo. Ele tinha que sair ali do estacionamento, mas os irmãos dele não tinham chegado ainda. Aí ele fala assim, ó, eu não queria que nenhum deles soubesse. Se eu conseguisse evitar a Bela, já sei o que eu vou fazer. Aí ele levanta e vai até a secretaria. Que naquele momento ele usou todo o charme dele de Edward Cullen para seduzir a senhorita Cope, para ela tentar trocar ele de horário. E ele fala que ele tá ouvindo os pensamentos dela e o pensamento dela tá assim, ó. Sua boba, pensou ela. Ele tem quase idade para ser o seu filho. Da fala, ela fala, oi Edward, o que eu posso fazer com você? Tipo, a mulher surtando lá de dentro, que ele inclina para frente, encontrando o olhar dela, tentando seduzir a senhorita Cope. Gente, fala aí, se você fosse a senhorita Cope, você ia ser seduzida pelo Edward Cullen? Ouviu seu coração acelerar. E ela pensava assim, ó, jovem demais, jovem demais. Ela repetia para ela mesma. Aí ele fala, ela estava errada, eu era mais velho do que o avô dela. E ela tá pensando o tempo todo que os Cullen são perfeitos, que os professores sempre reclamam que eles nunca erram nada, eles gostariam que os Cullen nem tivessem ali na escola mais, que era para eles estar na faculdade já, se eles quisessem, eles conseguiriam. Daí ele fala que ele ouve a porta abrir atrás dele, mas que ele estava tão empenhado no plano dele de seduzir a senhorita Cope que ele nem prestou atenção e que a pessoa provavelmente nem estava pensando nele. Seu coração acelerou. Jovem demais, lembrou ela a si mesma, frenética. Um segundo foi suficiente para mudar tudo. Uma menina entra, deixa um recado na sala. O que antes tinha um propósito, de repente ganhou outro. Uma súbita lufada de ar entrou pela porta aberta e me atingiu. E eu percebi porque a primeira pessoa ao entrar não havia interrompido com seus pensamentos. Quando ele vira e olha, quem que era, gente? A nossa amiga Bella Swan. Estava com as costas apoiadas na parede, segurando o papel. Seus olhos ficaram ainda maiores ao notar minha expressão feroz e desumana. O cheiro do sangue dela impregnava cada molécula de ar naquela salinha. Aquecida, minha garganta pegou fogo. Minha mão hesitou sobre o balcão. Eu nem precisaria me virar para agarrar a cabeça da senhorita Cope e batê-la na mesa com força o suficiente para matá-la. 2 vidas em vez de 20. Mas sempre havia uma escolha, tinha que haver. Daí ele sai da sala, aí ele fala que ele estava usando todo o autocontrole dele que ele conseguia. Quando ele chega no carro, os irmãos dele já tá todo mundo lá. E a Alice pergunta pra ele o que aconteceu. O Emmett também pergunta o que aconteceu e ele não responde, ele tá muito nervoso, ele só liga o carro e ó, vaza.
De repente, no que eles estão correndo com o carro para casa, a Alice começa a ter visões sobre o futuro. Nós dois processamos o que ela viu em sua mente e ficamos surpresos. Aí a Alice pergunta assim, ó, você vai embora? Aí ele fala assim, eu vou? Aí ela fala, nesse momento que ela fala, a mente dela começa a visualizar. Ela visualiza a Bella morta, o Edward com os olhos vermelhos, parado na cozinha da casa dela. Ele grita pra Alice assim, ó, para, Alice! Aí ela fala, ai, me desculpa! E de repente a cena muda de novo. Uma estrada vazia à noite, as árvores cobertas de neve, passando em um borrão a mais de 300 km por hora. Aí a Alice fala pra ele assim, ó, eu vou sentir saudade. Aí ele fica assim. A Rose, ele olha, o que tá acontecendo? O Emmett também não tá entendendo o que tá acontecendo. Aí a Alice fala pra ele, ó, deixa a gente aqui, que você precisa falar com o Carlyle. Ainda sem entender o que estava acontecendo. E ela fala pra ele assim, ó, você vai fazer a coisa certa. Ela é a única família que o Charlie Swan tem. Aí o Edward fala, eu sei. Eu sabia que as visões da mente de Alice estariam passando de sombrias a luminosas. Eu não sabia ao certo para onde estava indo. Dizer adeus ao meu pai ou aceitar o monstro dentro de mim. Eu tinha duas saídas, ou ele ia embora ou ele voltava e matava a Bella. E assim acaba o nosso primeiro capítulo de Sol da Meia-Noite. Eu espero que vocês tenham gostado, assim tanto quanto eu. Gente, tem muito detalhe aqui, então não tem como ficar só na narração. Deixe seu like, se inscreve no canal, deixe seu comentário aí no final do vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!